Olá, pessoal! Vamos tratar sobre livramento condicional. O que é o livramento condicional? Livramento condicional é um benefício concedido durante a execução da pena privativa de liberdade, não é? Então, ele é um benefício que admite que o indivíduo consiga uma liberdade antecipada, mas condicionada, não é? Ele tem que cumprir determinadas condições, não é? Durante esse período que ele está em liberdade, para que ele possa permanecer em liberdade. Muito bem, o indivíduo cumpre uma parte da pena imposta, diferente do sursi que nós vimos no módulo passado. Aqui não se suspende, não se dá uma liberdade condicional desde o início. Não, ele tem que cumprir um período de pena e depois disso, aí sim, preenchidos os requisitos, é possível que ele consiga essa liberdade condicional. O sursi, ele é concedido no próprio processo de conhecimento, enquanto o livramento condicional, ele é concedido no processo de execução criminal, ok? Quais são os requisitos, então, para o livramento condicional? O artigo 83 do Código Penal, ele descreve quais são esses requisitos. Então, ele diz lá, olha, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Então, a pena tem que ser igual ou superior a 2 anos. Desde que, 1. Cumprida mais de 1/3, se o indivíduo é primário em crime doloso, não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes criminais. 2. Cumprido mais da metade, se o condenado for reincidente em crime doloso. 3. Comprovado comportamento satisfatório, então aqui é requisito subjetivo, durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, ok? 4. Tenha reparado o dano, salvo efetiva impossibilidade de o fazê-lo, o dano causado pela infração. 5. Cumprido mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo e equiparado, tráfico de pessoas e terrorismo, e se o apenado não for reincidente específico. Então, vamos lá. Os requisitos. O primeiro, a pena tem que ser superior a 2 anos. Se o indivíduo, ele é primário, ele não é reincidente em crime doloso, ele tem que cumprir 1/3 da pena. Se ele for reincidente em crime doloso, ele tem que cumprir metade da sua pena. E não é só isso, ele precisa ter esse comportamento satisfatório, ok? Já quando se trata de crime hediondo, esse lapso temporal aumenta. Se ele for primário, no que se refere a crimes hediondos, ele tem que cumprir 2/3 da pena. Agora, se ele for reincidente específico, ou seja, reincidente em crimes hediondos, aí não é possível a concessão do livramento para esse indivíduo. Ele não pode ser beneficiado com a concessão do livramento condicional. O parágrafo único do artigo 83 ainda diz o seguinte: para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir, ok? Muito bem, professora, esse livramento condicional, ele pode ser revogado? Pode sim. Previsão legal, artigo 86. Revoga-se o livramento condicional se o liberado vem a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante a sua vigência ou por crime anterior à sua vigência, tá? Então, são 2 causas de revogação. Se o indivíduo ele pratica, se ele é condenado a uma pena privativa de liberdade por crime cometido durante a vigência do benefício,
né, durante esse livramento condicional ou por crime anterior a esse livramento condicional. Uma coisa que é importante, tá? O indivíduo tem aqui, né, o período de pena dele. Se ele consegue o livramento condicional nesse momento aqui, se ele pratica, né, suponhamos que o prazo de livramento condicional dele seja de 2 anos, esse período aqui seja de 2 anos, né, de pena. Vamos apagar aqui, 2 anos de pena, né, 2 anos de livramento condicional. Faltam 2 anos para acabar o livramento condicional. Suponhamos que ele pratique um crime aqui, ó, com 1 ano de cumprimento do livramento condicional. Se ele praticar um crime aqui e for condenado, tá? Esse período que ele ficou solto não conta como pena cumprida. Revoga o livramento condicional e, como faltava 2 anos, ele vai ter que cumprir 2 anos de pena privativa de liberdade. Então, se o crime for cometido na vigência do livramento condicional e ele for condenado, esse período em que ele ficou solto não conta como pena cumprida. É por isso que, na prática, não é, a maior parte dos presos, eles preferem pedir a progressão para o regime aberto do que o livramento condicional. Porque o indivíduo que está cumprindo pena, mesmo em prisão, albergue domiciliar, em regime semiaberto, em regime aberto, o período que ele está na rua, que ele está solto, aquilo conta como pena cumprida. Diferente do livramento condicional. Se ele pratica um crime durante a vigência do livramento, o período em que ele esteve solto não conta como pena cumprida. Diferente se o crime for praticado anteriormente e vem uma condenação posterior. Aí, nesse caso, esse período que ele ficou solto, né, que ele ficou sob a concessão do livramento condicional, aí sim conta como pena cumprida, ok? Tudo bem? Entendemos isso? A revogação ela é facultativa. Em que caso? Artigo 87 do Código Penal. O juiz poderá também revogar o livramento condicional se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção a pena não privativa de liberdade. Então, isso é uma hipótese de revogação facultativa, que o indivíduo é condenado por um crime ou contravenção e que a ele não tenha sido imputado uma pena privativa de liberdade. Efeitos da revogação. Artigo 88. Revogado o livramento condicional, não poderá ser novamente concedido e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta o tempo em que esteve solto condenado. Então é isso aqui que eu expliquei a vocês. Aquele período que o indivíduo esteve solto, se durante aquele período esse livramento condicional foi revogado, não pode ser concedido novo livramento condicional para aquele indivíduo. Então, se ele revogou o livramento condicional, não pode mais ser concedido. Agora, se o indivíduo praticou um crime aqui anterior, veio uma condenação posterior, no momento em que ele já estava usufruindo dessa liberdade condicional, aí esse período aqui vai ser considerado como pena efetivamente cumprida, esse período que ele ficou na rua, ok? Prorrogação do período de prova. O parágrafo 2º fala da possibilidade da prorrogação desse período de prova do livramento condicional, desse período que o indivíduo ele goza desse benefício da liberdade condicionada. Diz lá o parágrafo 2º, se o beneficiado está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Então, o indivíduo praticou, teoricamente, um crime. Enquanto não sair a condenação ou a absolvição, o período de prova, esse período que ele vai ficar sob liberdade condicionada, sob liberdade condicional, ele é prorrogado, ok? Parágrafo 3º. Quando facultativa a revogação,
o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi fixado. Então, quando a prorrogação é facultativa, o juiz, ao invés de revogar, né, esse livramento condicional, ele pode estender o período de prova, estender esse período de liberdade condicional. Ação penal. Toda vez que alguém pratica uma infração penal, surge para o Estado uma coisa chamada jus puniendi, ou seja, o direito de punir do Estado. Para punir alguém é necessário o devido processo legal, mas para se iniciar um processo é necessário uma ação inicial, e essa ação é a ação penal. A ação penal, ela dá início então ao processo. Ela inaugura o processo. Ela pode ser de 3 tipos: ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada e ação penal privada. Quando a ação penal é pública, seja ela condicionada ou incondicionada, a peça que dá início a essa ação penal é chamada de denúncia. O titular da ação penal pública é sempre o promotor de justiça. Então, por meio de uma denúncia, ele dá início à ação penal. Então, a ação penal pública é aquela cuja titularidade é do Ministério Público, ok? E ela pode ser condicionada ou incondicionada. A incondicionada, o promotor público não depende de nada para dar início à ação penal por meio da denúncia. Enquanto que, na ação penal pública condicionada, ele depende da representação da vítima ou da requisição do ministro da Justiça, ok? Já por sua vez, a ação penal privada, a titularidade dessa ação é da vítima ou do seu representante legal. Nesse caso, a ação penal é iniciada por uma peça denominada queixa-crime. Então, para o promotor é chamado de denúncia, para a vítima ou seu representante legal na ação penal privada é chamada de queixa-crime. Então, a titularidade é da vítima ou do seu representante legal. A ação penal, ela tem previsão legal no artigo 100 do Código Penal, que diz o seguinte, olha, a ação penal, ela é pública, salvo quando a lei expressamente declara privativa do ofendido, tá? Então, a regra é de que quando o Código Penal não diz nada a respeito da ação penal, essa ação penal é de natureza pública. Essa é a regra, tá? Parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, o titular da ação penal, dependendo, quando a lei exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Então, essa aqui é a ação penal pública condicionada, tá? Essa segunda parte. Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada, ação penal privada, é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Então, é ação penal privada. E o parágrafo 3º diz: a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação penal pública se o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal. Esse parágrafo 3º trata da ação penal subsidiária da pública. Se o Ministério Público ele é omisso, ele deixa de apresentar a denúncia no prazo legal, pode o ofendido ou o representante legal desse ofendido, da vítima desse crime, propor o que a gente chama de ação penal subsidiária da pública. Por que é subsidiária? Porque ela vem para substituir, ela vem para
substituir a ação penal pública, ok? Muito bem. Extinção da punibilidade. Nosso código, no artigo 107 do Código Penal, ele traz várias causas de extinção de punibilidade. O que é punibilidade? É a possibilidade do Estado, não é, impor uma sanção penal ao responsável. É a consequência da sanção penal. Então, o indivíduo, né, ele tem que ser punido. Então, tem lá uma sentença condenatória, e o juiz, então, vai aplicar essa sentença condenatória, vai executar essa sentença condenatória. Mas o artigo 107, ele traz situações que são extintas essa punibilidade, ok? Então, vamos lá. Artigo 107, a primeira causa extintiva de punibilidade, a morte do agente. Nós sabemos, né, pelo princípio da personalidade da pena, que somente pode ser punido aquele que praticou a infração penal. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Então, se ele morreu, o juiz extingue a punibilidade. A comprovação é pela certidão de óbito do indivíduo, ok? Também pela anistia, graça ou indulto. São espécies de perdão, não é? São espécies de perdão. Então, se o indivíduo, ele fazer jus, a anistia, a graça ou indulto, a sua pena também será extinta, ok? Terceiro, pela retroatividade da lei, que não mais considera o fato como criminoso. A famosa abolitans criminis. Aquilo que era crime deixa de ser considerado crime. Exemplo disso, artigo 240 do Código Penal, o crime de adultério, que até 2005 era considerado crime e hoje é considerado conduta atípica, ok? Porque houve abolitans criminis, ok? Inciso 4º, pela prescrição, decadência ou perempção. A prescrição é a perda do direito de se punir um indivíduo, tanto de aplicar a sanção, de sentenciar o indivíduo, de impor uma sanção penal, quanto de executar essa sanção penal. Decorrido determinado período, dependendo da quantidade de pena, esse crime ele se torna prescrito, ou seja, o Estado perde o direito de punir e o direito de executar a sanção penal. A decadência, nas ações penais privadas, o indivíduo tem, por exemplo, o prazo de 6 meses para apresentar a queixa-crime. Se ele não fizer nesse prazo, ocorre a decadência do direito de ação. E a perempção é a perda do direito de ação. Você deixou de atuar, você foi omisso durante a ação e perde esse direito de ação. Muito bem. Quinta hipótese, renúncia do direito de queixa. Na ação penal privada, é possível que a vítima, que o ofendido ou seu representante legal renuncie ao direito de queixa antes de se iniciar o processo, antes de se ter um processo em curso. É um ato unilateral, só depende do ofendido, de mais ninguém e do seu representante, tá? Mas não depende da aceitação do possível autor da infração ou pelo perdão aceito. O perdão, ele acontece também nas ações penais privadas, mas aqui o perdão ele é unilateral e ele acontece depois que eu já tenho uma ação penal em curso. Então eu digo, olha, eu sou ofendido, eu quero perdoar, mas aquele pseudo-autor da infração penal, ele tem que concordar, ele tem que aceitar, ele tem que anuir. Portanto, é um ato bilateral, ok? Nos crimes de ação penal privada. Inciso 6º,
pela retratação do agente nos casos em que a lei admitir. Existem alguns casos que é possível a ocorrência da retratação do autor do fato. O que é a retratação? Em uma linguagem bem simples, é desdizer aquilo que disse, né? É se retratar. Exemplo disso, de previsão legal de retratação. Artigo 141 do Código Penal. O artigo 141 do Código Penal, ele admite a retratação no que se refere aos crimes de calúnia e no crime de difamação. Se o indivíduo se retrata, né, extingue a punibilidade, ok? Inciso 7º e inciso 8º, eles foram revogados pela Lei 11.106 de 2005. Esses dispositivos, eles tratavam de casos de extinção de punibilidade pelo casamento da vítima, que foi do indivíduo que foi vítima de crime contra a dignidade sexual. Então, a mulher, se ela fosse estuprada e o estuprador casasse com ela, né, a punibilidade do estuprador, ela estaria extinta, tá? Esses dois dispositivos foram revogados em 2005, ok? 9º, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. O perdão judicial é um ato exclusivo do Poder Judiciário. Existem alguns casos que é possível a concessão do perdão judicial. Exemplo, o juiz pode conceder o perdão judicial nas hipóteses do artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, que trata de homicídio. Diz lá, olha, na hipótese de homicídio culposo, então só se aplica homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, então o juiz deixa de aplicar a pena, né? Se as consequências da infração atingirem o agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, exemplo da possibilidade desse perdão judicial. Um pai, né, que de forma imprudente, né, manuseia a sua arma de fogo, acaba disparando essa arma de fogo, né, culposamente e mata o próprio filho em razão disso. O juiz, ele pode deixar de aplicar a pena, concedendo esse perdão judicial, porque as consequências daquela infração, elas são tão graves, tão severas para o agente, que não haveria a necessidade da imposição de uma sanção penal. Tudo bem? Parte especial. Nós vamos começar a falar, então, terminamos a parte geral do Código Penal e nós vamos passar a falar da parte geral. A parte geral, ela traz a descrição de crimes, não é? E combinação de sanções penais. Então, os crimes em espécie, né, estarão aqui nessa parte especial, mas também existe a existência de outros delitos previstos em legislação especial, em legislação extravagante, fora do Código Penal, como, por exemplo, existem crimes dentro do Estatuto do Desarmamento, da Lei de Drogas, não é? Do Estatuto do Idoso e assim por diante, ok? Então, vamos tratar dos crimes previstos aqui na parte geral. O primeiro deles, né, o primeiro título do Código Penal é dos crimes contra a pessoa. Dentro desse título, o primeiro capítulo, né, se refere os crimes contra a vida. São 4 crimes contra a vida. O homicídio, o meu crime predileto, é o que eu mais gosto de estudar, não é? A participação em suicídio, o infanticídio e o aborto. Todos eles são de competência do tribunal do júri. Então as pessoas têm o costume de achar que só homicídio é julgado pelo tribunal do júri. E não, esses 4 tipos, essas 4 espécies de crime são de competência do tribunal do júri. Então vamos lá para o primeiro deles, o homicídio. Nós temos o homicídio simples, previsto no artigo 121 caput do Código Penal, que diz lá, matar,
alguém. Alguém é quem? Um ser humano, né? Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Esse é um homicídio simples. Qualquer pessoa pode praticar esse crime. Então, o sujeito ativo desse crime é qualquer pessoa, é um crime comum. E qualquer pessoa também pode ser vítima desse crime, desde que seja uma pessoa com vida, ok? O elemento subjetivo desse crime, o elemento volitivo é o dolo. Então, esse 121, ele é uma conduta dolosa. Lembra que eu disse a vocês, olha, quando o legislador ele não diz nada a respeito do elemento volitivo, do elemento da vontade, esse elemento volitivo, ele é o dolo. Então, aqui é o dolo. E também se trata de um crime material, porque o legislador descreve uma conduta mais um resultado. Para sua consumação é necessário a prática da conduta e a produção do resultado, que no nosso caso aqui é a morte. Homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, ele tem previsão legal no parágrafo 1º do artigo 121, que diz o seguinte, olha, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, nós temos três situações, que autorizam o reconhecimento desse homicídio privilegiado, que nada mais é do que uma causa de diminuição de pena. A primeira, o indivíduo que pratica o crime, por motivo de relevante valor social. O relevante valor social é aquele que é importante para a coletividade. Então, imaginemos o caso de um indivíduo, que acaba matando um indivíduo que é odiado socialmente, seja porque é um criminoso, cruel, seja porque não é bem quisto na sociedade. Então, isso é relevante valor moral, é aquilo que pertence a todo mundo, O relevante valor moral é aquilo que pertence ao próprio autor do fato. Então, o pai que mata o estuprador da filha, isso é relevante valor moral. Ele fez aquilo em razão daquele motivo específico, daquele motivo que era importante para ele. E depois, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O indivíduo, ele é provocado pela vítima e ele acaba praticando o homicídio sob o domínio, ele está tomado por essa violenta emoção. Logo após, então não pode ser, olha, alguém, injustamente me provocou. E aí no outro dia eu faço uma tocaia, eu compro uma arma e vou lá matar o indivíduo. Aí falta o requisito do logo após. Então isso, na verdade, não é homicídio privilegiado. Para ser privilegiado tem que ser logo após a injusta provocação da vítima, ok? Muito bem. Professora, e se o indivíduo não estiver sob o domínio, dessa violenta emoção? Mas ele estiver sob influência de violenta emoção. O indivíduo, ele ainda tem algum resquício ali de uma noção do que está acontecendo, ele ainda tem um autocontrole ali, mas ele está sob influência de violenta emoção. Essa influência, que é menor do que domínio, ela pode caracterizar uma agravante genérica, lá do artigo 65, inciso 3º, a linha C do Código Penal. Então, para ser um homicídio privilegiado, tem que ter domínio total da violenta emoção. Se está sob influência, ou seja, um domínio parcial, isso não configura o homicídio privilegiado, e sim uma agravante genérica, ok? Homicídio qualificado. As hipóteses de homicídio qualificado estão no parágrafo 2º do artigo 121 e diz lá, olha, se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou seja, alguém te paga para você fazer, ou por outro motivo torpe. O que é um motivo torpe? Repugnante,
Exemplo, você mata alguém por conta de herança, né? Por valores de herança, tá? Ou por motivo fútil. O que é o motivo fútil? É aquele que é banal, é aquele que é vil, que é irrisório. Exemplo disso, o marido que mata a esposa porque ela deixou queimar o feijão da janta. Então é aquilo que é banal. Depois, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Essa qualificadora do inciso 3º, ela qualifica o crime de homicídio em razão dos meios utilizados. Então, o indivíduo que usa um desses meios elencados no inciso 3º, ele comete um homicídio qualificado. Quarto, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que torne impossível a defesa do ofendido. Professora, o que é esse outro recurso que torna impossível a defesa do ofendido? Exemplo, matar a vítima que está dormindo, matar a vítima que está embriagada, ok? 5. Para assegurar a execução, a ocultação ou a impunidade ou vantagem de outro crime. Exemplo aqui, o indivíduo que subtrai alguma coisa, né, com um comparsa e para ficar com o proveito total do crime, mata o comparsa, né, para poder garantir a vantagem de outro crime, né? O indivíduo que mata uma pessoa, né, para que ele possa praticar estupro em relação a outra vítima. Então entra tudo aqui nesse inciso 5. O que muda, o que altera é o próprio limite mínimo e máximo da pena, tá? Por isso que eu disse que a qualificadora, ela entra na primeira fase de dosimetria da pena, porque o que muda é o limite mínimo e máximo. O limite mínimo aqui é de 12 anos e o máximo de 30 anos. Pessoal, obrigada, a gente se vê na próxima.